Olá, queridas mães, muito boa tarde para você que vai assistir o vídeo de manhã, de tarde e à noite. Seja bem-vinda no canal. Eu sou Rosélia Cruz, sou mentora de mães e hoje a gente vai falar sobre crianças temperamentais e explosivas. É um dos casos que eu mais atendo na escola. Crianças explosivas, crianças justiceiras, elas desenvolvem a síndrome da justiceira, do justiceiro. É uma criança que viveu o tempo todo vendo injustiças em suas casas, né? Desde mãe apanhando, a violência doméstica, mães que são abusivas com seus esposos, é isso mesmo, mulheres que reclamam de seus maridos, humilham, enfim, existe N fatores que levam um ser humano, independente se é menina ou menino, mulher ou homem, se tornar justiceiro, né? Já atendi várias Marias Eduardas, Cecílias, Anas, Beatriz, enfim, Pedro, Roberto, Alexandre, Miguel, Vitor, Pedro, Paulo, muitos meninos também com a síndrome da justiça. E eu estava conversando com a cliente ontem, eu falei, eu vou fazer um vídeo sobre a síndrome da justiceira, né? Do justiceiro, que são seres humanos que são mega explosivos, eles acreditam que estão ali dominando o pedaço e muitas pessoas se intimidam com eles são excluídos, são pessoas que são de difícil convivência, né? E, portanto, eles são excluídos, vivem na sala de diretores, sala de coordenadores, enfim, eles são muito perseguidos também, né? Tudo que acontece na escola é um problema deles, sempre acabam se envolvendo em conflitos que não são deles. Sempre ele vai estar envolvido naquele conflito, naquela situação, porque eles têm infelizmente, essa síndrome, né, de se envolver, de buscar justiça, né? Então, uma criança que sofre injustiça, que vê, por exemplo, a mãe apanhando, vou falar do Pedro, né? O Pedro era mega super explosivo. E eu vou te dizer uma coisa, viu? Ele explodia simplesmente pelo fato de comparar, de dizer que ele parecia com o pai dele. O pai dele estava preso, tinha um caráter assim duvidoso, enfim. Batia na mãe e o Pedro, os conhecidos encontravam com ele na rua e diziam, nossa, mas você é a cara do tal fulano, né? E o Pedro se irritava e fechava as mãos assim para explodir. E quando eu fui trabalhando isso, ele foi buscando esse equilíbrio, né? Mas são gatilhos, tá? Assim, a violência, é, uma, é, uma injustiça na escola, né? Um bullying. Bem, todos os casos, assim, né, de injustiça na escola, vamos dizer, a pessoa chegou e a merenda já tinha servido, não dava mais tempo de se servir, um amigo que chutou o outro, ele vai sempre ser defensor daquele, o justiceiro, né? Então, no caso dele, ele viu a mãe, né, apanhar bastante e era também vítima, porque ele disse que ele apanhava bastante do pai como irmão mais velho e ele ele e a mãe. E o irmão não, o irmão caçula, o menorzinho, o pai poupava, né? E ele se envolvia em muitos conflitos. Era a ovelha negra na escola, todo mundo temia. Então, ele acaba sendo o excluído. Aí você diz assim, mas Rosélia, por que eles são manipulados? Eles são manipulados porque as pessoas aproveitam desse pavio curto que eles têm de querer resolver as coisas. Eu não sei se você já passou por isso, depois da escola eu vou passar para uma vida adulta, por exemplo, na família, na empresa, tá? Então, finalizando assim essa parte, né, eles são sempre manipulados, as crianças, porque aquelas pessoas que não conseguem resolver seus próprios conflitos, pendências com outros amigos, com outras pessoas, eles acabam ali indo
conversar no ouvido desse temperamental, dessa pessoa que tem essa síndrome, né, que é comportamental, enfim, que é explosivo, e ele vai tomar as dores dessa pessoa. Não sei se você já viu ou passou por isso, né? Então, isso começa desde pequeno. São as injustiças que a pessoa sofre na infância, né? Eu tenho uma história de outro menino, porque eu trouxe o menino que vê, né, ou a menina, a Maria Eduarda, a Beatriz, viam a mãe também apanhando. Aí tem aquelas pessoas que sofrem abuso na família, como uma mãe é muito humilhada pelos familiares, né? Tinha o caso do Kaique, que a mãe era dependente de drogas, né? E ele foi afastado dela. A mãe, a avó no caso, ganhou a guarda dele, e ele, né, uma criança ali, queria ver a mãe, né? E eles não deixavam a mãe se aproximar dele, vê-lo, né? Por conta da má influência dela. E um dia ele presenciou ela chegando, ele estava na parte de cima, um sobrado, e ele estava na parte de cima, e infelizmente os primos, tirando ela dali da casa, não queriam que ela entrasse, que ele visse ela, e ele se sentiu ali muito impotente com 9 anos, sem poder proteger a mãe. Então ele trouxe essa cena já com 22 anos, ele me contou em terapia. Então ele foi sempre muito explosivo e infelizmente enveredou pelo mundo, né, das drogas, né? A porta é enorme, ela é muito larga. Então, tô dizendo para você alguns fatores, né? Assim, eu trouxe que a mãe dele é usuária, mas nem sempre, né? Uma mãe que depende da mãe, né? Que mora na casa da mãe, ou no caso da avó dele, e que sofre humilhações, também vai desenvolver nessa criança aí a explosão, a síndrome da justiça, porque ele vai ficando com raiva do mundo, de não poder fazer nada. Desculpa. E isso vai crescendo dentro dele, né? E então ele se transforma aí nesse justiceiro que quer defender todo mundo, proteger todo mundo, né? E também na vida adulta, vamos lá. Na vida adulta, que foi isso que eu tava conversando com a minha cliente ontem, ela, quando a gente tem essa síndrome da justiceira na infância, a gente leva para a vida adulta, tudo a gente leva para a vida adulta, né? Um pouco mais controlado, mas não deixa de ser manipulado pelas pessoas. Por exemplo, colegas de trabalho que sabem que você vai lá e toma as dores dos injustiçados, diria aí, ele vai ser o justiceiro. Isso é desgastante, porque, como eu estou te dizendo, várias pessoas utilizam isso para te manipular, para usar você, para fazer com que você vá dizer aquelas verdades para o chefe, para aquele colega que não está sendo justo, né, que está abusando ali de você porque não está fazendo o trabalho dele totalmente, na área, né, profissional. E em casa também, né, na família. Eu atendi várias mães que elas eram as justiceiras da família, né? Aí, deixa que eu resolvo, eu vou lá. Então, principalmente agora, em época de festa, o Natal se transforma numa lavação de roupa suja, né? As pessoas se reúnem para comemorar as festividades, a ceia de Natal, enfim, o domingo, ou o domingo dia 25, e acabam ali que se alterando, tomando uma bebida a mais, né, uma dose a mais, e acabam falando aquelas verdades, né? Hoje ela vai ouvir, olha, pode deixar que de hoje não passa. Então, geralmente essas pessoas acham que estão arrasando, né? Ah, porque eu faço e aconteço, ninguém briga comigo porque eu digo sempre umas verdades. Então, você está sendo manipulada pela sua família ou pelos colegas de trabalho, ou principalmente pelo chefe que não tem coragem, né? Tem sempre uma mãe ou um chefe ali, um patrão, um líder, né? Uma referência,
que utiliza algum dos funcionários ou aquele que é pavio curto para mandar o recado. Para mandar um recado para os funcionários, né? Ah, não tenho coragem de dizer, então pode deixar que eu vou lá conversar com ele e eu falo essas verdades. Então, essa pessoa é muito. Essa situação, essa função, ela é muito desgastante. Geralmente, a pessoa desenvolve várias dores, enfim, várias enfermidades, doenças, hipertensão, principalmente porque fica a todo vapor. Essa pessoa, ela não para, ela fica em alerta. O cérebro dela, as causas, aí vamos falar um pouco das causas, o cérebro dela, ele começa a buscar. Ele é uma antena de conflitos, né? Então ela sai de uma e vai para outra, sai de uma, vai para outra, sai de uma, vai para outra. Por quê? Porque o cérebro dela só aprendeu a resolver conflitos, a criar aquela situação de conflito, de guerra, né? De luta, para fazer valer os seus direitos ou o direito dos amigos, né? Então o cérebro só trabalha em prol disso. É um vício, né? O cérebro se vicia em buscar situações para ele resolver pessoas que estão sendo injustiçadas, porque é isso que ele sabe fazer. É muito injusto o que eu estou dizendo com a pessoa que vive isso, porque ele não sabe que vive isso, manipulado, acaba que sendo usado ali pela família quando tem festa, ou o chefe aí numa empresa quando não tem coragem de se posicionar, de dizer para a equipe o que deve ser feito e acaba que falando aí, usando dessa pessoa como bode, né, o famoso bode expiatório, que faz com que essa pessoa seja usada para mandar o recado para as demais pessoas, né? Ali tá parecendo que tem uma estrela de Natal, né? Mas é um enfeite que tem aqui na porta. Os papéis são brilhosos, né? Então ela tá fazendo isso. Tá bonito, né? Parece aquela estrela que é, é, anunciou o nascimento do mestre, né? Vocês estão vendo? Eu espero que sim, que eu tô gravando ainda. Então, eu espero que quando salvar o vídeo, continue a estrela ali apontando para um canto, né? Tá bonito. Depois, se você assistir o vídeo até o final, você pode me dizer que viu a estrela. Falei, eu vi a estrela, né? E se você quer ajuda, claro, eu sou Rosélia Cruz, sou mentora de mães, eu tenho uma rede de apoio que os encontros são quinzenais, tá? Pelo Zoom, 100% online, você se inscreve, paga uma taxa para se manter na rede de apoio. Eu digo para você, a rede de apoio que eu proporciono, que eu criei, é a rede de apoio que toda mãe gostaria de estar, porque ela tem respostas, tem uma plataforma de vídeos, além dos encontros quinzenais diretamente comigo, né? Como nós somos uma comunidade ainda pequena, você tem mais oportunidade de falar comigo, tá? De tirar mais dúvidas, eu trago conteúdo sempre. Nós estamos estudando nesse momento padrão familiar. O que é padrão familiar? É tudo que se repete na sua vida. Você se vê num círculo de resolver conflitos. É isso que eu estou trazendo nesse vídeo, né? A síndrome da justiceira, a síndrome do justiceiro, né? Pessoa que não para, ela nem se dá conta de que ela é uma antena de resolver conflito e dos outros, principalmente. Você cuida mais da vida dos outros do que da sua, isso é desgastante. E isso traz para você sequelas enormes como fibromialgia, hipertensão, ansiedade, síndrome do pânico. Chega um momento que a pessoa não aguenta, então vê o tempo todo viver no estado de alerta que se coloca coração e mente, a pessoa infelizmente vive assombrada com conflitos, imaginando qual é o próximo, né? E entra nesse estado automaticamente, né? Então, a rede de apoio vai te trazer várias respostas e, claro, se você achar que deve, eu estou pronta para te atender no atendimento individual. Todas as pessoas têm trauma, sim, nós não cuidamos do nosso emocional. Pouco se cuida como deveria quando resolve cuidar, é muito artificial, não vai na origem. Eu digo sempre, origem, o que é origem do trauma, origem do transtorno, origem da doença, é a emoção que está causando aquele mal-estar, aquele desconforto. Uma vez que a gente descobre, por exemplo, essa cena que eu te trouxe, né, onde o menininho, agora nas sessões comigo com 22 anos, ele
a gente pede para ele trazer uma lembrança que magoou bastante e ele vai se lembrando aos poucos do que aconteceu. E essa foi uma das cenas marcantes, onde ela viu os primos maiores que ele, tirando a mãe, ela muito vulnerável, magrinha, por conta, né, da debilitação de usuária, enfim, não se alimentar bem, ali bem debilitada, e os primos tirando ela ali da porta da casa da avó para que ele não a visse, ele vendo essa cena lá de cima, sem poder proteger a mãe. Então isso foi um sentimento de incapacidade que trouxe, de impotência que gerou naquele menino, de não se sentir capaz de proteger a mãe. Então gera todo um sentimento de culpa. A criança leva isso para a vida, né? Então tem vários fatores que fazem com que nós nos mantemos, nos detenhamos nesses padrões mentais de culpa, de medo, de incapacidade, né? Uma vez que nós vamos buscar isso, isso também serve para abusos sexuais, isso também serve aí para várias experiências que a gente passa na vida e acha que não é isso que está influenciando. Muitas vezes a gente diz, eu já passei, eu já perdoei, eu já me livrei. Não se livrou não, se a tua vida continua estagnada, se você tem algum tipo de doença, como eu digo, se você tem algum tipo de doença, uma disfunção no corpo, tem um órgão que não está bem, tem dores de cabeça, tem angústia, tem palpitação, tem algumas sequelas. Quando eu digo disfunção, é sequelas mesmo, né? Depois eu vou falar mais disso, tá? Como uma bolsa, sabe? Aquelas bolsas para de urina e produto, se for o caso, né? Então, quando eu digo disfunção, é isso. Você tem que utilizar de outra coisa externa para praticar aquela função que é própria do corpo. Então, tem alguma emoção que está impactando ali, que está fazendo com que você tenha esse tipo de doença, tá? Então, eu vou fazer um vídeo também sobre isso, tá? Então, se você chegou até aqui, escreve eu quero ajuda, ou eu também já passei por isso, eu já fui muito explosiva, eu já... o nome do vídeo né, Síndrome da Justiceira. Então, coloca Síndrome da Justiça, Síndrome da Justiceira, e isso vem também da ferida emocional da injustiça, tá? Outro vídeo, né? Falar bastante, trazer clareza para você que é mãe, para você que é mulher, para você que está em busca de respostas, né? Aqui é o teu canal. Então, se você chegou até aqui, eu fico muito grata a você, compartilha com a mãe amiga e até o próximo vídeo.